Fala aí, rapaziada. Pois é, foi dada agora oficialmente a largada pela disputa do título do Brasileirão, cara. Se antes já estava, já praticamente apontava para isso Palmeiras e Botafogo, agora mais do que nunca com somente um ponto de diferença, os dois aí disputando. O Botafogo, infelizmente ou felizmente para os palmeirenses, acabou tropeçando diante do Grêmio, jogando ali em Brasília, empatando em 0-0, um empate, e o Palmeiras vence um confronto difícil contra um adversário difícil, que é o Atlético Mineiro, por 2-1 em casa, assim, na Arena Barueri, né? Mas vamos lá, falar um pouquinho mais sobre esses dois jogos, vamos acumular, juntar. Antes, se inscreve aí no canal, deixa o like, vamos pra cima! Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, um jogo recheado de polêmica. Botafogo enfrenta Grêmio, um jogo também recheado de polêmicas. Polêmicas por conta de quem? A arbitragem e apito e decisões tomadas pelos árbitros que vão, vamos assim dizer, que em alguns momentos do campeonato seria controvérsio, sabe? É meio decisões criteriosas que em algum momento teve lances parecidos e não teve o mesmo critério, e isso nós temos isso muito por conta da falta de critério da nossa arbitragem, por falta de instrução, eu acredito, da CBF nos seus árbitros de colocar um critério. Mão na bola, pênalti. Ah, não, resvalou. Ah, não, é isso, definir. A FIFA já tem umas definições, mas aqui no Brasil não seguimos essas definições. A arbitragem brasileira é muito fraca, é amadora, é incompetente e muito confusa em tudo, as decisões que toma, e não consegue ser rápida e muito menos justificar o porquê de tomar essas decisões em campo mesmo, talvez gesticulando com os próprios, não consegue, não tem como justificar ali, falar, isso daqui eu tô marcando por causa disso, às vezes para os jogadores, e também a gente sabe que não é o dever deles, mas às vezes fica muito a critério da decisão dele mesmo, assim, tipo, por que você marcou isso aí? Porque eu quis. Não tem um respaldo na regra ou na direcionamento de alguma coisa. A CBF ou agora a direção de arbitragem tá decidindo por esses tipos de lance, não tem nada, nenhum aviso, nem nada, e a gente vê a bagunça que tem sido. Não estou dizendo que hoje foi questão de falta de critério nem nada, mas tem momentos que é falta de critério e tem momentos que é criterioso demais, que são rigorosos demais, até ao ponto de marcar o que não existe, eles vão lá e acabam marcando, né? Então vamos lá. O Palmeiras, ele vai melhor no jogo, durante o jogo, ele faz uma jogada ensaiada no finalzinho do primeiro tempo, uma jogada de escanteio, onde aí ele pega ali, faz uma jogada ensaiada, uma triangulação, e sobra a bola, o passe pro Maurício dentro da área, e ali o Igor Gomes, ele acaba ali derrubando o Maurício, tem um toque, talvez, um toque mínimo, mas ali é marcado o primeiro pênalti, né? O Palmeiras venceu com 2 pênaltis, 2 gols de Rafael Veiga, cobrador oficial de pênaltis, e ali foi marcado o primeiro pênalti e o primeiro pilar dessas discussões, que aí já começam a levantar as teorias das conspirações, né? O Palmeiras está sendo ajudado, se o Palmeiras não for ajudado, não consegue. Aí vem o pessoal falando, bem que o John Textor tinha razão, só que aí a gente vai ainda mais pra frente falar do John Textor no próximo jogo. Então tem tudo essa questão, isso e aquilo, o cara não deu, o cara não ajuda, o cara atrapalha, o árbitro, ao invés de tá manchando o campeonato, tá ajudando o Palmeiras porque o Palmeiras tem chance de vencer, caiu o Pix da Leila, CBF é conivente com o Palmeiras, ajuda o Palmeiras, cara, e tem todos os tipos de reclamação, eu não tiro a razão e nem dou razão, eu fico neutro nessa, entre aspas, neutros, porque eu sei o sentimento do torcedor, eu também em alguns momentos acho que o São Paulo tá sendo, eu cito aqui, vou falar no calor de emoção, tá sendo roubado, estão roubando pro outro time, a gente sempre vai citar isso. Quem não precisa ter isso, quem não tem que ter isso, são os profissionais que estão lá, que não tem que ter esse tipo de insinuações, né, que são os presidentes e que são os diretores e que são ali os cargos executivos dos respectivos clubes. Esses caras, eles têm que ser mais isentões, por mais que eles pensem dessa forma, não é bom ficar soltando ao vento para não gerar confusão, não gerar um bafafá maior e às vezes até o próprio clube ser ali prejudicado, né? Mas ali o Palmeiras tem esse pênalti, que foi ali, depois tem a conversa, tudo, a questão na minha opinião, eu não achei que foi pênalti.
Tem gente que acha que é pênalti. Pra mim, eu acho que esse lance, sinceramente, não é pra pênalti. Tem uns que falam, mas tem um toque na parte de baixo. Eu não vi toque nenhum. Pra mim, eu não achei toque nenhum. Eu achei que ele dá uma desacelerada e ele também depois acaba próprio aproveitando, sentindo, usando a malandragem, sentindo que o Igor Gomes tá por trás. Coloca talvez um pouco um apoio nos ombros dele com as duas mãos. Ele acaba já dobrando a perna, querendo cavar um pênalti. E isso daí acaba acontecendo. O Everson estava bem em cima dele. Acredito que a finalização que ele deu foi mais ou menos de um jeito que ele conseguiria de qualquer forma. Seria daquela forma, seja ele sendo, como diz, ele foi atrapalhado ou não sendo atrapalhado, ele chutaria daquele jeito. Pela questão de velocidade, de proximidade, o Everson saiu muito bem, cresceu diante dele. Ele tentou, a bola ficou muito longe dele para ele conseguir dar um chute. Essa é a minha interpretação. Então eu tenho essa interpretação desse lance. E ali tá bom, pênalti. Esse pênalti escandaloso pra mim é um pênalti totalmente inexistente, não é pra pênalti esse lance. E em outros momentos a gente viu lances parecidos ou até mesmo mais complicados, mais difíceis, com um toque mais relevante, com uma força maior, uma intensidade maior dentro da área e não ser marcado. Então fica difícil, entendeu? É isso que eu falo, a falta de critérios. Porque para uns dão e para outros não. Então tem essa aí, por isso que dá a entender como fala, o favorecimento a alguns e a outros não. E isso a gente tem que levar em consideração o pensamento. Por quê? Porque é time maior? Porque tá precisando de mais pontos? Porque tá lutando mais? Porque tem um bastidor mais forte? Porque é mais presente na parte executiva de presidente, tá mais presente nas decisões? É mais forte a sua fala, o seu clube, o poder de decisão, entre outras coisas, no extracampo? Então tem tudo isso daí. E além das pressões que já dá, o técnico reclama isso, reclama. Porque, cara, é incrível quando a gente vê um juiz erra e depois vai lá, manda um ofício pra CBF e depois no outro jogo você vê o juiz, ele praticamente, mesmo que seja outro árbitro ou até mesmo esse mesmo árbitro que errou outrora para esse clube vai apitar num jogo mais distante, ele acaba favorecendo, tentando recompensar, e não tem como fazer isso, cara, não pode acontecer isso. E ali o Galo saiu prejudicado nesse pênalti, porque faz 1-0 ali, o Palmeiras depois no segundo tempo de falta o Hulk empata, fazendo 1-1, e depois tem um outro pênalti ali do Dudu, que esse outro segundo pênalti já dá pra entender melhor o que aconteceu, dá pra ver um toque, dá pra ver uma intensidade, dá pra ver ali atrapalhada a jogada, dá pra ver também o erro do marcador. Aí tudo bem, a gente vê o segundo pênalti, o Rafael Veiga vai e faz 2-1 pro Palmeiras, que se aproxima e está agora na cola, dando luz alta e seta pra esquerda para ultrapassar o Botafogo, que vacilou jogando numa Garrincha contra um Grêmio que também está com a água no pescoço ali da zona de rebaixamento. O Grêmio, ele tá lutando, o Grêmio, ele tá tentando a todo custo escapar dessa zona de rebaixamento, tá sofrendo um momento aí meio tenso entre diretoria e o Renato Gaúcho, que ele fala, mesmo já deixando o cargo dele ali depois da derrota contra o Criciúma, e ali ele já deixa o cargo dele à disposição, então isso já mostra que o clima não tá tão amigável, que a pressão tá sendo bem grande ali, e ali nós vamos ter um lance capital logo aos 18 minutos do primeiro tempo, que é o lance onde tem ali um enroscamento entre o Bright White e o Barbosa. O Barbosa ali acaba, sinceramente, na minha opinião, acaba agredindo de forma, tentando disfarçar, acaba agredindo o Bright White, mesmo que os dois estão num arranca-rabo ali, num arranhão ali, né, se bicando ali, o Bright White acaba sendo agredido, porque o Barbosa tenta disfarçar e faz um tipo assim, mais ou menos assim, onde o Bright White cai. E a gente já viu por muito menos, e mais pra frente desse jogo, nesse mesmo capítulo, a gente vai ver o Monsalve sendo expulso ali por ter atingido ali o Vitinho e no rosto, ter simulado que foi no rosto, porque na verdade não teve intensidade nenhuma e, sabe, não se vê ali que até o próprio VAR foi omisso nessa situação, poderia ter chamado pra falar, reconsidera aí, vê aí esse cartão vermelho, porque esse cartão vermelho vai reverberar muito aí e você vai sair como errado. Além da arbitragem ter picotado bastante o lance de jogos, não ter alguns amarelos, não ter dado, então, sabe, não ter considerado alguns lances mais faltosos, mais duros, e ter ali inibido ali essas questões todas ali, e ali o Botafogo foi tentando, o Botafogo, falando de jogo, foi ali com um time modificado, não é o mesmo time que enfrentou o São Paulo na Libertadores no meio de semana, foi um time diferente, com o Tiquinho jogando ali de titular, e outros jogadores também que não estavam jogando dessa vez, rodando o elenco ali, e não conseguiram performar. Teve a volta do Júnior Santos, depois de 2 meses lesionado, e o Júnior Santos foi
essencial, jogando muito bem, ele voltou, jogou bem, até participou ali do lance do gol, mas infelizmente estava anulado, para tristeza dos botafoguenses. Seria ali o gol que concederia a vitória. E também teve o lance onde o próprio Kahneman dá uma arrancada e acaba ali perdendo o gol. E tem esse outro lance aí, que é o lance onde o Monsalve é expulso e deixa o Grêmio com 1 a menos. E no final, tá bom que já era no fim da partida, mas o que muitos criticam, muitos discutem isso daí, foi que no lance onde o Barbosa acaba, na minha interpretação, agredindo o Bright White, que era um lance mais difícil, um lance que o rigor da regra deveria ser aplicado ali de uma forma, pelo menos os dois terem levado pelo menos o amarelo, que é o mais comum a gente ver nesses lances. Nem amarelo para os dois teve, nem amarelo para nenhum teve ali nesse momento, e ali o Monsalve já foi expulso direto, vermelho direto. E quando é vermelho direto, o VAR pode sim checar e chamar o árbitro para fazer a correção, mas o VAR entendeu também, foi conivente ali, mesmo com os erros que a gente pode ver que, na minha opinião, não era para vermelho, talvez para um amarelo. A gente vê lances de cotoveladas no rosto, com agressão ou não, sem às vezes entender que a intensidade ou não, receber um amarelo, ou então se ele já tivesse um amarelo e recebesse talvez um segundo amarelo nesse lance, ninguém discordaria, ninguém reclamaria, pro pessoal do Grêmio ninguém falaria nada, e não sobraria ali pro John Textor, né? Que aí o John Textor, o diretor do Grêmio, acaba falando, pergunta lá pro John Textor se ele vai colocar isso também no ofício dele. Então tem tudo essa confusão. John Textor já levantou a bola no ano passado, e agora cada erro que for a favor do Botafogo vai ser cobrado juízo 2 vezes mais, porque o seu diretor, o seu presidente ali, o dono da SAF do clube, acabou reclamando demais, acabou levantando demais essa ideia de favorecimento da arbitragem no campeonato passado, e que tem também árbitros vendidos. Então, cara, vai ficar essa bagunça. A gente já falou que isso abriria brechas para sempre, para todo mundo reclamar, e é o que tá acontecendo. A gente sabe que a nossa arbitragem é um lixo, literalmente, é horrorosa, pavorosa, sempre tem erros para todos os lados, mas às vezes tem alguns erros que a gente tem a repercussão maior por um time maior, por ser um momento onde um time é favorecido mais, e por ser essas questões de pênalti que a gente vê, que todo mundo analisando fala, poxa vida, não era para pênalti. Essa expulsão que a gente fala, poxa vida, não era para ser expulso. Então, cara, o Brasileirão vai tomando sinais de dramaticidade no final dessas últimas rodadas, e ainda tem o confronto, né, entre os dois na 36ª rodada. Então ali talvez possa ser que decida o Campeonato Brasileiro mais uma vez em um jogo entre Palmeiras e Botafogo, e dessa vez lá no Allianz Parque. Então vai ser um jogaço. Esperar aí para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Se inscreve no canal, deixa o like, valeu e é nóis.